Boa noite, Caio, Fábio. Boa noite, Braulio. Boa noite a toda a equipe do Papo de Graça. Eu me chamo André, tenho 21 anos e falo aqui do interior de Mato Grosso, de Lucas do Rio Verde. Caio, eu conheci você quando eu morei em Brasília, há 10 anos atrás. Eu morei aí entre o ano de 2011 e 2012. E meus pais já conheciam você de uma longa data, né? Minha mãe te ouvia quando era adolescente na televisão, né? Escutava você na rádio. E quando fomos para Brasília, a gente frequentou, durante o tempo que estivemos aí, o Papo de Graça, né? E agora, depois de 10 anos, eu estou retornando para Brasília para visitar Hum, alguns amigos meus. E gostaria de saber se é possível me encontrar com você, Caio, para a gente conversar. Eu gostaria muito de poder falar com você. Na verdade, eu estou indo daqui do interior de Mato Grosso aí para Brasília somente com duas intenções, que é visitar esses meus amigos e conversar com você se for possível. Então, estou mandando esse vídeo para perguntar para você e para a equipe aí se você estará em Brasília na próxima semana e, se for possível, eu estar me encontrando com você para conversar. Como seria, como é que eu poderia fazer isso, né? Como é que eu poderia fazer para me encontrar com você? Então, Caio, basicamente é isso. Não vou enrolar muito aqui, estou sendo breve. Deixo um abraço para você, para o Braulio, para toda a equipe do Papo de Graça. Um beijão. Espero me encontrar com você em Brasília, se for possível. Valeu! Valeu, meu querido André de Lucas do Rio Verde. Um beijo na sua mãe, no seu pai, que já me ouvem desde jovenzinhos. É uma felicidade saber que você também, que é um jovem, me ouve já há algum tempo. E deixa eu te dizer, normalmente, meu filho André, não é? Eu não tenho atendido pessoas desde antes da pandemia, porque não é mais por causa da pandemia, eu estou super vacinado, esperando agora a quarta dose e tal. Mas não é isso, é porque eu ando tomado de um monte de coisas que só eu posso fazer. Escrever um livro meu, só eu posso escrever. Gravar um curso, eu tenho alguns para gravar e estou gravando, só eu posso gravar. E, por exemplo, as pessoas às vezes não têm a menor ideia, não é? Elas me veem sentar num lugar com alguém, ficar ali uma hora e meia, aí dizem, foi só uma hora e meia, para a pessoa que veio. Mas para mim foi uma hora e meia de algo que eu deixei de fazer, que só eu poderia fazer. Eu não poderia pedir a ninguém mais para me substituir fazendo aquilo. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo só para desestimular qualquer pessoa de longe a vir aqui querendo falar pessoalmente comigo. Muitos já vieram sem nem avisar, chegaram aqui na porta de casa, alguns até enlouquecidos, não é o seu caso, eu estou vendo toda a lucidez em você, todo o bom senso. Mas gente que pegou avião do Rio Grande do Sul, de Fortaleza, do Recife, do Pará, de Santa Catarina. Quando eu vejo gritando aqui na porta de casa à noite, Caio, eu vim porque Jesus mandou eu vir morar com você, você não tem ideia do que me acontece. Então, eu tomo muito cuidado com isso, porque a minha vida pessoal se mistura com o meu ministério. Eu não saio de casa para ir a lugar nenhum atender, eu não tenho um escritório lá no plano piloto para dizer vem aqui, é tudo na minha casa. Agora, e nem vou dar o meu telefone aqui para você, senão eu vou ter que trocar de telefone. Vai acabar a minha paz. Eu peço a você que fale com o Braulio está aqui comigo, escreva no direct dele, Braulio Nápoles, no Instagram, o direct dele, passe o seu número para ele e ele vai me passar o seu número. Aí eu vou perguntar ao meu secretário e assessor que vive no Rio, Marcelo Cunha, como é que está a minha agenda, porque eu mesmo não agendo nada.
sem perguntar a ele, e ele é que vai saber como é que eu estou na próxima semana. Eu sei que eu estou com um monte de lives para fazer, fora as coisas que eu tenho a gravar, fora o papo de graça, todo dia, menos segunda-feira. Então, a pessoa que pensa que eu estou aqui em casa e só porque eu estou em casa e não estou fazendo nada, está redondamente enganada. Além do que, eu tenho, quando não tem nada para fazer, só os compromissos da minha casa já são muitos e muitos. Então, eu e minha mulher passamos o dia, desde a hora que a gente acorda em diante, com a mente trabalhando, e eu aqui com muita coisa para fazer. Então, mande o seu número para o direct do Braulio, o Braulio me passa, eu pergunto ao Marcelo quais são os horários livres que eu terei na próxima semana. Lembrando que na próxima semana, dela em diante, o Papo de Graça vai mudar para o meio-dia, de meio-dia às 2h. Para quê? Justamente para sobrar um tempinho a maior para mim, à tarde, depois do Papo de Graça, para produzir coisas, porque eu produzo mais à tarde do que de manhã. De manhã eu cuido mais de mim, que é outra coisa. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso andar, eu preciso me exercitar, eu estou velho, estou comendo comidas que são comidas todas de uma dieta adequada para o meu coração, para o meu diabetes. Eu só nos últimos 2 meses perdi 12 quilos, embora eu esteja, o médico me avalia como estando muito saudável, graças a Deus, mas eu tenho que me cuidar também, senão dura pouco, como diz a minha mulher, queima a vela pelas 2 pontas. Então, não é só contigo que eu estou falando com aquele monte de gente que gostaria de fazer a mesma coisa. E eu estou dizendo, não faça, porque é difícil. E quando eu faço, eu abro um precedente que eu não posso abrir para todo mundo. Uma vez eu abri um precedente para um cara que, meu Deus, chegou aqui em casa, eu falei, de onde é que você está vindo? Ele falou, do Canadá. Aí eu falei, e você chegou e foi fazer o quê? Antes? Não, nada. E vai fazer o quê depois? Coisa nenhuma. Eu vou voltar. Eu digo, vai, amigo. E o que você quer? Não, eu vim aqui com a esperança de que você me desse um dia inteiro Nó. de sábado. E chegou no sábado, que o dia Meu todo. Deus. Aí eu falei, meu filho, não é assim que a vida funciona, meu querido. Mas eu não vou deixar você vir de tão longe sem ouvir você. Você me fale o que te trouxe aqui. E depois que ele falou, eu vi que era um assunto para 1 hora ou 2 de papo. O resto era ele querendo ficar o dia inteiro comigo, mas não havia necessidade. Então a gente tem que ter bom senso. Escreva no direct do Braulio, tá bom, André? E aí a gente vê o que acontece. E eu tenho dado uma prioridadezinha às pessoas que estão aqui em Brasília me ajudando a construir a minha casa. Tem algumas pessoas que têm ajudado bastante. E eu me disponibilizo sempre, em tudo, para elas, porque é mais do que natural. Se vocês tivessem a ideia de quão generosas essas pessoas estão sendo comigo, vocês entenderiam por que, às vezes, quando eu sinto que tem uma necessidade brotando na vida de algumas delas, eu mesmo tomo a iniciativa, ligo, falo, oro, pergunto, e já houve casos de encontrar 2, 3 vezes. Mas, no mais, eu estou enviando as pessoas sempre para outros que podem fazer a mesma coisa por mim. Agora, me parece que o seu desejo é aquele encontro pessoal com o Caio, não é? Como tem muita gente no Brasil afora que gostaria que isso acontecesse. Eu também tenho muito prazer, mas infelizmente eu não tenho o poder da ubiquidade de estar, no mínimo, em 2 lugares ao tempo só. Só se eu me transformasse num ente quântico. Aí eu poderia ficar aqui como uma partícula quântica no Papo de Graça e a tua fala e o teu olhar terem me deslocado para Lucas do Rio Verde, em Goiás. Seria possível. Mas, por enquanto, mande o telefone para o meu querido Braulio, tá bom? E a gente vai fazer tudo o que puder para que isso seja possível. Um beijo, André. É isso aí, Caião.
É isso aí. Boa tarde, Caião. Boa Pode tarde. ficar Então, tranquilo que eu irei fazer essa ponte aí sempre tá que bom, possível. Mas tem tá muita bom. gente também mandando, e eu respondo exatamente o que você acabou de dizer. Vou até guardar esse recorte. Se o pessoal quiser, eu quero falar com o Caio, etc. Vou mandar esse recorte. Uhum. Muito importante. É, Ô, Caio, você vê a gente aqui, que tá no programa aqui, a gente se fala, Caio, fora daqui. desde antes da pandemia, desde que acabou o Papo de Graça aqui, em casa, no estúdio, a gente só se fala por Zoom. E eu acho que teve um dia que você veio aqui trazer um cabinho. tripé, um cabinho, né? Um cabinho, Um negócio. cabinho vermelho que está aqui. Exatamente. Veio trazer para mim. Fora isso, não. Nada. Exatamente. Todos os meus amigos aqui de Brasília, quem mais vem aqui, porque trabalha comigo, a gente faz coisas juntos, a área dos meus cursos e tudo mais, é o Adailton aqui. Mas nem vem toda semana, às vezes eu fico 1 mês, 2 meses sem ver o Adailton. Ele também viaja muito para São Paulo. Eu faço viagens longas também às vezes. Então, não existe isso porque não dá tempo. Hoje em dia, cara, eu tenho aqui 2 netinhas morando comigo, né? A Helena e a Andressa, 24 e 22 anos de idade. Elas moram aqui comigo. Tem dias que eu não as vejo, porque o dia foi cheio demais, lotado demais. Ontem, por exemplo, eu as vi rapidamente. Foi um papinho rápido, elas desceram e estavam mortas de cansaço. Todo mundo está trabalhando muito. E olha que ontem elas trabalharam o dia inteiro no home office, em casa. Uma fazendo um mestrado em sociologia, a outra, quer dizer, e também dando aula no curso que ela dá aula, à distância. E a Helena não, a Helena vai no presencial, mas tem 2 dias da semana que ela trabalha no home office. E ontem à tarde ainda teve uma reunião presencial com todos os funcionários, ela teve que ir para lá. E aí chegou tarde, morta. Sabe que você vê aquela criança de 22 anos entrando em casa cambaleante? Eu sei. Oi, vozinho, tudo bem, vozinho? Hoje eu estou morta, eu quero tomar um banho e cair na cama. Então, a vida, mesmo com todas as facilidades tecnológicas, a gente tem muito menos tempo uns para os outros, infelizmente. E é por isso que a tecnologia tem suprido tanto, no mínimo, a comunicação. Tem certas coisas no vis-a-vis, no tete-a-tete, no olho a olho, no presencial, que são, claro, insubstituíveis. Mas quando se trata de troca de informação ou de questões, o virtual resolve totalmente. Eu tenho vivido aprendendo com Jesus e com os apóstolos, especialmente com Paulo, e não é um Zoom, é só uma carta, só vem de lá para cá, não vai daqui para lá. Pois é, você nunca foi lá na casa de Paulo. Nunca fui na casa de Paulo. Não teve essa oportunidade. De Pedro, onde Jesus morou. Nunca dormi com Jesus numa caverna no Monte das Oliveiras. Mas a palavra que veio mudou a minha vida. Olha só como é que eu sou uma pessoa diferente. Então, aprende a aproveitar o que recebe, tudo fica muito melhor. É isso aí. Porque eu também gostaria muito de ver um monte de gente que eu amo, que eu gosto, na Terra. Pessoas que eu gostaria de dar um abraço. Eu abracei muita gente que eu gostava, como abracei o Billy Graham, com mais de uma vez, com muito carinho, até com lágrimas, na casa dele e tal, e outros amigos que já foram, que já morreram, que já partiram. E tem outros agora que eu tenho muito carinho, mas possivelmente eu nunca vá abraçá-los, não é?
vai morrer sem sentir o cheirinho deles. Acontece, né? E olha, isso só existe como questão hoje porque a gente tem essa facilidade de comunicação com a Terra inteira. Porque no passado era uma coisa tão impossível que, no máximo, as pessoas trocavam cartas, que levavam 6 meses indo, 6 meses voltando. E quando você vê um Freud recebendo alguém, é uma pessoa, 2 pessoas no ano inteiro. Porque não dava para ficar vendo essa troca para lá e para cá, né?